Terceiro, a doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Dirigimo-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas ou mesmo intransigentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Lembraremos primeiro, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram nascimento a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos colocados em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. De lá, ele se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. A princípio levantaram muita incredulidade, mas a multiplicidade das experiências logo não mais permitiu que se duvidasse da realidade. Se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica cada dia ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece dever iluminar a ciência com uma nova luz. Não haveria, pois, nada impossível em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou outro agente desconhecido, fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando a força de ação, parecia apoiar essa teoria, porque se poderia considerar esse conjunto como uma pilha múltipla da qual a força está na razão do número de elementos. O movimento circular não tinha nada de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter em ponto pequeno um reflexo do movimento geral do universo, ou, melhor dizendo, uma causa até então desconhecida poderia produzir, acidentalmente, com pequenos objetos e em dadas circunstâncias, uma corrente análoga à que arrasta os mundos. Mas o movimento não era sempre circular. Frequentemente era brusco, desordenado, o objeto violentamente sacudido, tombado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado da terra e mantido no espaço. Nada ainda nesses fatos que não se possa explicar pela força de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, destruir as árvores, lançar ao longe os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los. Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos. Até aí, como se vê, tudo pode entrar no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse círculo de ideias, havia aí matéria de estudos sérios e dignos de fixar a atenção dos sábios.
porque assim não ocorreu. É penoso dizê-lo, mas isso se prende a causas que provam entre mil fatos semelhantes a leviandade do espírito humano. Primeiro, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experimentações, a isso não foi estranha. Quem influencia uma palavra frequentemente não tem tido sobre as coisas mais graves. Sem considerar que o movimento poderia ser imprimido a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, porque esse era o objeto mais cômodo e se assenta mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de outro móvel. Ora, os homens superiores são algumas vezes tão pueris que não seria nada impossível que certos espíritos de elite tenham acreditado abaixo deles se ocupar daquilo que se tinha convencionado chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani ou tivesse sido por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, estaria ainda relegado ao lado da varinha mágica. Qual é, com efeito, o sábio que não teria acreditado transigir em se ocupando da dança das rãs? Entretanto, alguns, bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver, para desencargo de sua consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera, e do fato de que ele não se produziu constantemente à sua vontade e segundo seu método de experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado sua sentença, as mesas, pois há mesas, elas continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, e, contudo, elas se movem. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que eles têm hoje direito de cidadania, que não se trata mais senão de encontrar-lhes uma explicação racional. Pode-se objetar contra a realidade do fenômeno pelo fato de ele não se produzir de maneira sempre idêntica, segundo a vontade e as exigências do observador. Porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições, deve-se negá-los porque não se produzem fora dessas condições. Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de se produzir quando o observador, se colocando em seu ponto de vista, pretende fazê-lo marchar ao sabor de seu capricho ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve ter leis novas. Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem, e esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e, frequentemente, durável. Mas, objetam certas pessoas, com frequência há fraude evidente. Mas lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas que havia fraude, e se não tomaram por fraudes os efeitos dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o camponês que tomou um sábio professor de física, fazendo experiências por um destro escamoteador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato. É preciso negar a física porque há prestidigitadores que se intitulam físicos. É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso seria, pois, um gracejo. Pode-se bem se divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. De resto, numa mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas,
haveria alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Quarto, se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam ficado, como o dissemos, no domínio das ciências físicas, mas não foi assim. Cabia-lhes nos colocar sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Este caminho, uma vez aberto, era um campo todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há nisso, com efeito, uma força inteligente. Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo com um pé um número determinado de pancadas e respondendo desse modo por sim e por não, segundo a convenção, a uma questão posta. Até aqui, nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer no efeito do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. O objeto móvel, batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas, sua correlação com a pergunta, aumentaram o espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou gênio. Se deu um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente, fazem-se nas ciências exatas hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu neste caso. O meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e isto é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, pousado sobre uma folha de papel, se pôs em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas. Mas em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça, por ele mesmo, caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isto com tanta rapidez como se o fosse escrito com a mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris a 10 de junho de 1853 a um dos mais ardentes adeptos da doutrina que, já há vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto, prenda nele um lápis, coloque-o sobre um papel, coloque os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu, muito visivelmente, esta frase: O que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto ao qual se adapta o lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes.
procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas, a esse respeito, de uma força especial e que são designadas com o nome de médiuns, quer dizer, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão essa força especial prendem-se a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício. Quinto, mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. A experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades na faculdade medianímica, e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato, etc., e mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Obtido o fato, um ponto essencial ficava a constatar: o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Duas circunstâncias capitais, que não poderiam escapar a um observador atento, podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o cesto se move sob sua influência, pela só imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Essa impossibilidade torna-se, sobretudo, patente quando duas ou três pessoas se colocam, ao mesmo tempo, no mesmo cesto. Seria preciso entre elas uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal. Precisaria mais concordância de pensamentos para que pudessem se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda se juntar à dificuldade: a mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta e, cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e, algumas vezes, da capacidade intelectual do médium, que, de resto, comumente, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que, muito frequentemente mesmo, não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o cesto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um objeto qualquer e inteiramente inesperado. Essas respostas, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade e de oportunidade. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderiam emanar senão de uma inteligência superior,
marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma fonte. Essa diversidade de linguagens não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora dela. Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistério, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar que não são privilégios apenas de um indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Examiná-las-emos todas em sua hora, e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos até lá a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que nos dizem. Sexto, os próprios seres que se comunicam se designam, como o dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra. Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo,
que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons, nem muito maus, mais trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retomar uma nova existência material, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa se encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a terra, e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda a parte, no espaço e ao nosso lado,
nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência, boa ou má, que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a sua situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias onde dominem o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade e por toda parte onde se encontrem os maus instintos, longe de deles obter bons avisos ou ensinamentos úteis. Não se deve esperar senão futilidades, mentiras, maus gracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado frequentemente nomes venerados para melhor induzir ao erro. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem por vezes coisas boas e verdadeiras, mais frequentemente dizem coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, se vangloriando da sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal.
O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e, pelo amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para o provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir seu semelhante viola a lei de Deus. Ensinam, enfim, que, no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas, que a presença inevitável e de todos os instantes daquele para com os quais agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixados penas e gozos que nos são desconhecidos sobre a terra. Mas eles nos ensinaram também que não há faltas irremissíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permite avançar segundo seu desejo e seus esforços na senda do progresso e na direção da perfeição que é seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe opõem.